Olá, turma! Estou aqui com um livro de língua portuguesa do 5º ano para fazer a correção de algumas atividades que ficaram para trás. Há alguns dias eu passei para vocês aqui a página 72 do livro de língua portuguesa. É uma continuação, né? São atividades contínuas. E nessa atividade nós vamos comparar dois textos. Vocês têm ouvido falar muito lá no Centro de Mídias sobre habilidades. E o que acontece? Nós, professores, dentro da sala de aula, e agora os professores do Centro de Mídias, nós temos uma lista de habilidades que nós precisamos desenvolver com as crianças, com os alunos, com vocês. E nós utilizamos várias atividades para desenvolver essas habilidades. E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é comparar dois textos, no caso, o texto anterior, que nós já fizemos, e esse, e utilizar uma imagem, né? Uma imagem para fazer a leitura, né? Isso aqui é um texto. Muitas vezes você pode ver lá, até na AP, pode aparecer, leia o texto abaixo, e aí a criança vai e diz, mas não tem texto embaixo, professora, tem só uma foto. Pois é, isso aqui é um texto, ele é completo, né? Ele tem informações dentro, ele tem informações aqui embaixo, ele tem título, ele tem tudo. E agora vamos para esse. Comparando textos. Na reportagem Quem são os refugiados, você pode se informar sobre as pessoas que estão nessa condição. Leia agora um anúncio de propaganda que também trata desse assunto. E aí nós temos essa imagem escura, né? Com um par de sapatos. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Um site aqui embaixo e aqui alguns patrocinadores, né, dessa propaganda. E aqui na legenda nós temos Calce os sapatos dos refugiados, de ACNUR 2011. Vamos às perguntas. E aí, por que será calçar o sapato do refugiado, usar um sapato do outro, simplesmente? Pegar o sapato de alguém, não sei se tem chulé, é o que vai me fazer entender essa pessoa? Não, né? A gente já entende aqui que nós temos uma informação que faz a gente ter uma outra ideia. O sapato em si, colocar um sapato, literalmente, não vai fazer a gente entender. Isso é só uma forma de representar a ideia de se colocar no lugar do outro. Imaginar que você está vivendo a vida do outro. Né? A gente viu lá no texto dos refugiados que a vida deles não é nada fácil. Que os motivos que fazem eles saírem dos seus países não são nada legais, né? Então, vamos lá. Número 1. Ao recomendar vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação, o anúncio propõe que as pessoas se coloquem no lugar dos refugiados para entender pelo que eles passam. Ou a segunda, as pessoas doem sapatos aos refugiados a fim de que eles sofram menos. Então, a gente já conversou aqui em cima, a gente está falando aqui de empatia, de se colocar no lugar do outro. Calçar os sapatos do outro significa vamos imaginar como é a vida do outro, vamos sentir o que o outro sente, né? Então, é a primeira. 2. Os objetivos da reportagem lida e desse anúncio de propaganda são semelhantes ou distintos? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Semelhantes significa se eles são parecidos, iguais, ou distintos. Distintos é diferente. Então, o objetivo da reportagem e desse anúncio são parecidos ou não? Sim, eles são parecidos, pois a reportagem pretende divulgar às crianças, no caso a vocês, leitoras do site da revista Recreio, a problemática dos refugiados e conscientizá-las da dura realidade dessas pessoas, causando-lhes a empatia
foi a palavra que eu falei, se colocar no lugar do outro é empatia. E o anúncio promove a integração dos refugiados, o acolhimento, o respeito e a tolerância. Depois, se precisar, dá uma pausinha aí para corrigir o de vocês, certo, pessoal? Vamos para o próximo. Aqui, a próxima atividade está na página 78. Ainda nesse tema, né, de falarmos das dificuldades vividas em outros países. Agora nós temos o texto aqui falando sobre a Malala Yousafzai. Quem já leu o texto, quem já ouviu falar da Malala, sabe muito bem que é uma história muito assustadora, mas ao mesmo tempo de superação, né? Dessa menina que queria estudar e não tinha esse direito no seu país. Isso é uma biografia, né? A biografia é quando se conta a história de alguém. No caso aqui, a história da Malala. Vamos lá. A habilidade que vocês vão desenvolver aqui é a leitura da biografia, né? Compreender esse tema, essa situação em que a Malala vivia. Então, vamos lá. Vou começar direto do título aqui. Malala Yousafzai, biografia. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Peço desculpa pelo barulho. O meu filho tá lá na sala e vocês já sabem como funciona, né? Malala nasceu em 12 de julho de 1997, em Mingora, a maior cidade do Vale do Swat, região montanhosa e tribal ao nordeste do Paquistão e próxima à fronteira com o Afeganistão. A situação geral da educação no país é de extrema precariedade e, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, o país tem mais de 5 milhões de menores entre 5 e 11 anos que não frequentam a escola, sendo que 2 em cada 3 crianças são meninas. O Paquistão ocupa o 3º pior posto no índice mundial relativo à igualdade dos sexos no sistema educacional. Na província onde Malala vivia, Khyber, e essa palavra bem complicada aqui de leitura, talvez Pakhtunkhwa, algo assim, a taxa de analfabetismo entre as mulheres é superior a 60%. Isso significa que mais da metade das mulheres não sabe ler e escrever. Aqui tem uma foto da Malala com o pai dela em Nova York, nos Estados Unidos, em 2015. Essa foto é recente, né? O pai de Malala, Ziauddin Yousafzai, sempre foi um defensor da educação e transmitiu essa paixão à filha. Segundo amigos, o educador e dono de uma escola mista de ensino médio costumava dizer que se fosse assassinado por educar crianças, não haveria forma melhor de morrer. Pai e filha têm uma relação especial. Era com ela que Yousafzai discutia política enquanto os outros 2 filhos iam dormir. A luta para educar a menina e manter a sua escola começou em 2007, quando o Tehrik-i-Taliban, braço paquistanês do Talibã, infiltrou-se em Mingora e, a partir de então, destruiu mais de 400 escolas, baniu as mulheres da vida social, proibindo-lhes o acesso à educação, aterrorizou a população com execuções públicas e ameaças transmitidas por rádio clandestina. E para quem não sabe, aqui, né, a gente está falando sobre esse braço paquistanês do Talibã. Quem é o Talibã? Quem é esse braço? Quem é esse que ajuda ele? O Talibã é um movimento islâmico, islamismo é uma religião, que governou o Afeganistão entre os anos de 1996 e 2001.
Esse grupo, né, essas pessoas, eles não aceitavam, né, que as mulheres estudassem, não aceitavam que as mulheres pudessem ter opinião, não aceitavam, não autorizavam que as mulheres fizessem nada. E essa escola, justamente do pai da Malala, dava aula para meninos e meninas, mas aconteceu que a Malala não aceitou essa proibição de ir à escola. Então vamos continuar para entender. Malala mudava o caminho para a escola todos os dias. Escondia os livros sob a roupa e não usava mais uniforme para não chamar a atenção. Em 2009, encorajada por seu pai, começou a escrever o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa para a BBC Urdu, com o pseudônimo Gul Makai, sobre as dificuldades que enfrentava no Vale do Swat sob a égide do Talibã. Sua identidade real tornou-se conhecida através dos documentários produzidos pelo The New York Times no mesmo ano. Class Dismissed. Continuando aqui. Àquela altura, Malala já havia se tornado um ícone para meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. Malala ganhou prêmios e conseguiu das autoridades melhorias para as escolas da região. Em dezembro de 2011, recebeu o primeiro-ministro Yousaf Paza Gilano o Prêmio Nacional da Paz, rebatizado com seu nome, assim como o colégio onde estudava. Na cerimônia, revelou o desejo de formar um partido político para defender a educação. Aqui a foto dela recebendo esse prêmio. Em outubro de 2012, homens armados entraram no ônibus escolar onde viajava e perguntaram para Malala quando uma colega de classe apontou para ela. Um homem armado atirou em sua cabeça e a bala atravessou o pescoço, instalando-se no ombro. Os tiros também feriram outras meninas que estavam no ônibus. Malala foi levada para a Inglaterra, onde fez uma operação para reconstruir o crânio e restaurar a audição no Queen Elizabeth Hospital. Recuperada, hoje mora com a família em Birmingham, onde estuda em um colégio só para menina, e o seu pai já foi empregado pelo consulado paquistanês para os próximos 3 anos. Desde o atentado, Malala foi homenageada com diversos prêmios e é a pessoa mais jovem a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Em 12 de julho de 2013, Malala fez o primeiro discurso público desde o atentado. Durante a reunião dos jovens líderes na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, a data coincidiu com o seu aniversário de 16 anos e foi oficializada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, como o Dia Malala. Em homenagem aos seus esforços para garantir educação para todos, a jovem paquistanesa também entregou o Ban Ki-moon para uma petição com 4 milhões de assinaturas, que pela ONU para que se concretizasse o objetivo de uma educação gratuita e universal para todas as crianças até 2015, no momento em que cerca de 57 milhões de menores em todo o mundo permanecem sem acesso à educação básica. Então, aqui, próxima página, a biografia que você leu foi publicada no site ICMR, Instituição Brasileira Não Governamental, criada em 2012, cujo objetivo é garantir a proteção dos direitos de cada criança que pede refúgio ou está refugiada no nosso país. Vamos lá, agora para as perguntas. Esse texto muito legal, muito interessante, conhecer a história dessa menina que com certeza não foi nada fácil, quase morreu por simplesmente querer ir à escola. Uma situação muito complicada, né? Estudando o texto, suas hipóteses, ou seja, o que você pensou
sobre o que seria Malala foram confirmadas após a leitura do texto? Isso é uma coisa de cada um. Quando você leu esse título, você pensou que ia falar de tudo isso? O que você achou? Aí você coloca aqui nesse espacinho. De acordo com o texto, qual era a situação da educação no país de Malala? A situação era de extrema precariedade. Era uma situação muito ruim. Em relação à igualdade entre homens e mulheres no sistema educacional, o Paquistão ocupa o 3º lugar no índice mundial, ocupa um dos últimos lugares no índice mundial. Acho que não precisa nem lá olhar, mas você volta, encontra lá em que parágrafo estava. Não esqueçam, é sempre importante esse movimento. Volta no texto, depois volta para as perguntas, vai e volta. Toda vez que você for estudar um texto, é muito importante que você faça isso. 4. Releia o trecho abaixo. Na província onde Malala vivia, Khyber Pakhtunkhwa, algo assim, a taxa de analfabetismo entre as mulheres é superior a 60%. Até comentei, mais da metade, né? De acordo com esse trecho, é possível concluir que onde Malala vivia, mais da metade das mulheres eram analfabetas. Onde Malala vivia, menos da metade das mulheres eram analfabetas. E a gente já conversou sobre isso. Lá em matemática, né? Já estamos entrando nesses assuntos, junto com o Centro de Mídias. Logo mais vocês terão mais atividades sobre isso, sobre porcentagem. 5. Releia o trecho abaixo. A luta para educar a menina e manter a sua escola começou em 2007, quando o Tehrik-i-Taliban, braço paquistanês do Talibã, infiltrou-se em Mingnora e, a partir de então, destruiu mais de 400 escolas, baniu as mulheres da vida social, proibiu-lhes o acesso à educação. Por que Zia Amdin Yousafzai teve que lutar para manter sua escola? Esse é o pai da Malala, para quem não se lembra. Por que ele teve que lutar pela escola? Porque a escola oferecia educação tanto para homens quanto para mulheres. E a partir da entrada do Talibã na região, as mulheres não tinham mais autorização para serem educadas. B. Lembrando que eu não estou voltando no texto para que o nosso vídeo não fique muito chato, mas vocês, sempre que forem responder, façam esse movimento. Volta no texto, encontra, pega o trecho. B. Em sua opinião, por que o pai de Malala insistiu na educação da menina mesmo com tantas adversidades? E aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai dizer o que você entendeu, então não dá para colocar uma resposta igual. Mas aqui tem uma sugestão, que era que eu leve os alunos a entender que Malala O pai de Malala era um homem politizado, era um homem da política, era um homem que entendia certas situações, que tinha um pensamento muito mais aberto e que acreditava na igualdade de gênero, na igualdade entre homens e mulheres. E gostaria que sua filha pudesse ter uma vida melhor. Aí pinte a situação que representa Malala, o que Malala começou a fazer a partir do encorajamento do seu pai. O pai encorajou a ir à escola sozinha ou o pai encorajou a fazer um blog, lembra? Encorajou ela a fazer um blog que depois foi descoberto pelos Estados Unidos, se saiu no jornal The New York Times. 7. Assim como Malala, várias pessoas no mundo sofrem atentados devido a diversos fatores, como a sua religião, etnia, gênero ou mesmo opinião divergente do governo. O que você pensa sobre isso? Então vamos lá. Ultimamente vocês devem estar vendo muito noticiário. As pessoas entre si já discutem por ter uma opinião diferente. É muito difícil que as pessoas concordem, né? Eu aceite a opinião do outro. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar o outro. E só que tem países em que o governo é o primeiro a não aceitar a opinião das pessoas e ataca essas pessoas por isso, né? Então, é muito importante que a gente aprenda essas palavras, tolerância, né, que está escrito tolerante, e respeitar as diferenças. O outro não precisa ser igual a mim, ele não precisa gostar das mesmas coisas que eu. Todo mundo pode ser diferente.
E, na verdade, todo mundo é diferente. É impossível exigir que todo mundo seja igual. Cada um nasceu em uma casa diferente, cada um nasceu de um jeito diferente. E a gente não deve e não pode cobrar que todos sejam iguais. E a gente precisa respeitar, né? Acho que entre as crianças, vocês estão muito acostumados às risadinhas, a rir de quem é diferente, a excluir, a deixar sozinho. E o maior desafio é se aproximar de todos, mesmo sendo diferente da gente. 8. O texto lido trata-se de uma biografia, gênero textual em que uma pessoa relata os acontecimentos da vida de outra pessoa. Por que a vida de Malala mereceu ser biografada? Porque ela sofreu graves consequências ao lutar por um direito que deveria ser comum a todas as mulheres. B. Nesse gênero textual, os fatos costumam ser apresentados em ordem cronológica, que significa tempo, ordem do tempo, do início ao fim. Em sua opinião, por que eles são relatados dessa maneira? Porque dessa maneira é mais fácil compreender a trajetória, é mais fácil compreender os acontecimentos, né? Se eu começasse pelo final e depois falasse o meio, depois o início, isso pode ficar confuso. Então a gente precisa ter uma organização aí dos fatos. 9. Abaixo do título há uma epígrafe, texto que serve de introdução para o que vai ser dito. Copie a epígrafe utilizada na biografia. E eu vou voltar lá para vocês verem onde ela está. Aqui a epígrafe, essas duas linhas, é um trecho que é uma parte, né, que sobre o que a Malala viveu. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. B. Que relação há entre essa epígrafe e o que foi apresentado no texto? A relação está no fato de que, por meio da educação, podemos mudar o mundo. E terminamos a correção de língua portuguesa. Vou fazer outro vídeo para colocar as correções de matemática, tá, pessoal? Até mais!